Boa tarde a todos. Mais uma vez, um almoço no IDL, desta vez com um repetente, o professor Nuno Garopa, que nos visitou há 3 anos para falar sobre a justiça, na altura em relação a uma publicação que tinha lançado. Desta vez voltamos a falar sobre o tema da justiça, o estado da justiça. O professor Nuno Garopa é conhecido de todos, hoje em dia, desde 2014, é presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é também uma pessoa que se dedica ao estudo da justiça, apesar de ter uma formação em economia, o que é uma invulgaridade no nosso país, mas que no meu entender, é uma brisa, uma lufada de ar fresco, porque é sempre bom ter pessoas de fora a comentarem assuntos que, por vezes, indevidamente estão muito fechados sobre uma determinada profissão ou determinadas profissões jurídicas, e é nesse sentido que nós gostamos de ouvir sempre o professor Nuno Garopa e pelos escritos que vem produzindo, seguimos com muita atenção. Não tomo mais tempo a todos e chamo-se aqui o professor para fazer a sua alocução sobre o tema o Estado da Justiça. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É sempre um prazer cá voltar e, na verdade, a última vez que cá estive foi por ocasião de um estudo que a Fundação Francisco Manuel dos Santos fez sobre a justiça civil e económica. E, na altura, houve um conjunto de resultados que, de alguma forma, vão influenciar também aquilo que vos vou dizer hoje, porque acho que alguns dos problemas identificados não foram resolvidos, possivelmente não são passíveis de resolução a curto prazo, e, por outro lado, eu acho que há um conjunto de questões que continuam a ser questões importantes. A primeira coisa, talvez importante, quando se fala do Estado da Justiça, é realmente fazer uma reflexão sobre o Estado da Justiça e não sobre o processo do engenheiro José Sócrates, que o Estado da Justiça está reduzido no debate público. E, portanto, o processo do engenheiro José Sócrates é um processo e sobre esse processo não vou falar mais do que isto. Deixem-me, no entanto, dizer que eu acho que a justiça hoje não está pior que há 4 anos. Houve algumas reformas importantes, mas também acho que ficou muita coisa por fazer e há muita coisa por fazer. E, desse ponto de vista, eu iria fazer algumas observações sobre, digamos, as 3 áreas que me parecem importantes: a parte da justiça civil, a parte penal, aquilo que me preocupa também, que é a justiça administrativa e fiscal, e depois aquilo que é a área que eu mais tenho trabalhado e feito propostas, que é a questão da organização do nosso sistema de justiça. Deixem-nos começar talvez pela justiça penal, uma vez que estávamos a falar de determinado processo. Eu acho que a justiça penal hoje, até podemos dizer que de alguma forma está melhor do que estava há 4 anos. É verdade que não houve grandes reformas em termos legislativos sobre a justiça penal, mas é verdade que, e há que reconhecer isso, houve uma atitude por parte da Ministra que penso que foi muito positiva em relação àquilo que é o funcionamento do Ministério Público e dos órgãos da Justiça Penal. E digo isto e acho que isso tem tanto mais valor ser eu a dizer, uma vez que critiquei bastante a Ministra durante estes 4 anos. Mas penso que realmente a atitude que teve de realmente o Ministério da Justiça sair de uma posição de influência e de alguma supervisão mais delicada do Ministério Público teve um efeito positivo. E penso e quero crer que isso se vai manter para os próximos anos. Onde é que eu acho que as coisas não foram feitas? Primeiro, não houve de facto, como disse, qualquer reflexão, houve, mas qualquer reforma ou alteração significativa na área da justiça penal. Penso que há uma questão que está em aberto, sobre a qual eu tenho uma posição bastante radical, que é o segredo de justiça, que pessoalmente entendo que já há muito tempo que devíamos ter acabado com o segredo de justiça e adotado o sistema anglo-saxónico, que é o segredo de justiça é a título excepcional e decidido pelo juiz no caso em particular, e deixa de haver regra geral de
Segredo de Justiça. Houve alguma discussão sobre isso, mas não se avançou. E depois talvez a questão que mais me preocupa, porque penso que vivemos um momento complicado desde há alguns anos esta parte, do qual o processo concreto que falei só vem complicar, que é a reforma do Ministério Público. A reforma do Ministério Público está por fazer, mas mais grave do que está por fazer é que eu penso que os partidos do arco da governação, neste momento, têm muita timidez em relação ao Ministério Público. A questão politicamente é óbvia. Qualquer partido que levante o problema da reforma do Ministério Público vai ser acusado de estar a querer influenciar e controlar o Ministério Público e, portanto, isso vai criar imediatamente um choque, primeiro a um nível político, depois a um nível corporativo. E, portanto, é uma reforma que tem que ser feita pelos 3 partidos, ou agora os 5 partidos do arco da governação, depende de quem ficar no arco da governação e quem fica de fora, mas tem que ser feita para evitar, de facto, qualquer inviabilização dessa própria reforma. E a reforma do Ministério Público tem que ser feita a vários níveis. Muitas das questões concretas a senhora Procuradora tem, aliás, lançado reflexões e observações sobre isso, mas, fundamentalmente, o que eu chamaria a atenção é que nós temos, do ponto de vista, digamos, formal e de configuração, ao nível europeu, o Ministério Público mais independente que existe na União Europeia, dentro dos países da União Europeia. Não tem comparação possível com os países anglo-saxónicos, onde o Ministério Público faz parte do Poder Executivo, e mesmo nos países da tradição do sul da Europa, que têm ministérios públicos do poder, enfim, dentro daquilo que é a esfera genérica do Poder Social, não tem comparação possível aqui com a nossa vizinha Espanha, onde evidentemente o Procurador-Geral, o Procurador do Ministério Fiscal, praticamente integra o Governo e, portanto, trabalha com o Ministro da Justiça. Nós temos um sistema, portanto, formal de grande independência ao Ministério Público, mas em que o Ministério Público, nos últimos 20 anos, não correspondeu nos resultados que se esperava dessa independência. E, portanto, eu penso que é importante pensar como é que se reforma o Ministério Público, possivelmente, e vou dizer com cuidado as palavras, retirando independência ao Ministério Público, porque a independência que o Ministério Público tem confunde-se com o autogoverno do Ministério Público, que são coisas diferentes, mas infelizmente em Portugal confundiu-se autogoverno com a independência, e portanto o Ministério Público ser reformado com vista a, por um lado, passar a prestar contas, o Ministério Público tem que prestar contas, e por outro, tornar mais eficaz naquilo que são as suas funções. Como sabem, houve algumas tentativas. Houve uma tentativa do Partido Socialista da célebre Lei de Política Criminal, que definiria todos os anos os objetivos do Ministério Público. Isso acabou por não ter execuibilidade prática absolutamente nenhuma. E isso levanta, de facto, questões que me parecem complicadas, que devem ser um dos objetivos para os próximos anos. Volto a dizer, acho que o grande problema que nós temos e que sinto é a falta de vontade da parte dos 3 partidos da governação, de facto, de proporem uma reforma profunda dos ministérios. Acho que, de facto, aí a palavra é mesmo, acho que há medo de mexer no Ministério Público. Em relação à Justiça Administrativa e Fiscal, eu acho que aqui o problema, de facto, também exige alguma reflexão. É injusto dizer que foi o último governo, porque eu acho que há um processo lento dos últimos 15 anos de reformas fiscais da autoridade tributária que criaram uma situação hoje objetivamente diferente daquela que era há 15 anos, em termos dos poderes, da capacidade de execução da autoridade tributária. Temos hoje uma autoridade tributária que é muito mais eficaz e muito mais eficiente do que era há 15 anos, mas ao darmos mais poderes à autoridade tributária, evidentemente que criamos uma coisa que, de uma forma genérica e se calhar de alguma forma depreciativa, consiste numa espécie de um Estado confiscatório. O Estado confiscatório tem que ter limites, esses limites têm que ser um funcionamento eficaz dos tribunais administrativos fiscais. E eu, infelizmente, o que não vi foi uma reforma dos tribunais administrativos e fiscais que os ponha a funcionar de uma forma eficiente. Eu costumo dizer, eu vivi 10 anos nos Estados Unidos, tive vários conflitos com o IRS. O IRS tem um comportamento muito semelhante à nossa autoridade tributária, perdoa pouco, é bastante incisivo e até inverte o ónus da prova. Compete-me a mim provar que o IRS não tem razão, mas o facto é que, quando chegamos a litígio, o problema está resolvido em 3 meses. E, portanto, eu não tenho problema nenhum que o IRS me venha a cobrar aquilo que não tem direito a cobrar, porque eu sei que em 3, 6 meses tenho o problema resolvido. O que não pode acontecer em Portugal é que isso aconteça e depois leve 5 anos, ou 6 anos, ou 8 anos para resolver o problema. E, portanto, nós precisamos, de facto, de uma segunda fase
que é, dada a reforma que se fez da autoridade tributária, fazer agora a reforma dos tribunais administrativos e fiscais. E ser pensado exatamente como é que isso pode ser feito. Eu penso que é importante que seja um objetivo a médio prazo. E, finalmente, deixem-me falar da parte da justiça dos privados, digamos assim, a cível, onde, de facto, foi onde se mexeu. Eu acho que aqui há várias questões que temos que equacionar. A primeira delas é, não vale a pena, na minha opinião, reabrir discussões destes últimos 4 anos. Eu também não acho que a reorganização dos tribunais tenha sido a melhor. E não parece que o mapa justiciário tenha sido particularmente feliz. No entanto, acho que o mapa justiciário aprovado pela coligação era certamente muito melhor que o mapa justiciário que tinha sido proposto pelo Partido Socialista, que depois, entretanto, em oposição ao mapa justiciário da coligação, esqueceu-se do que é que tinha andado a propor durante os últimos 6 anos, dos 6 anos anteriores. Mas, dito isso, acho que não tem sentido reabrir agora, outra vez, o mapa justiciário para estar a discutir outra vez se há sítios onde há que fechar tribunais e abrir tribunais e secções de proximidade. Penso que o mapa justiciário foi feito, foi o que foi feito, deve vigorar durante os próximos 10 anos e depois daqui a 10 anos teremos a oportunidade de verificar se é ou não é o melhor mapa judiciário. Onde ele não tocou e devia ter tocado, e penso que deve ser um objetivo aos próximos 4 anos, está no programa eleitoral da coligação, estava de alguma forma também no programa eleitoral do PS, vamos ver se toca, é na reforma dos tribunais superiores. Eu há muitos anos venho a dizer, nós temos tribunais superiores a mais, temos juízes a mais nos tribunais superiores. Por alguma razão, o Supremo Tribunal de Justiça está bastante orgulhoso, e tem toda a razão em estar, que é neste momento o segundo Supremo Tribunal mais rápido da Europa. Mas é neste momento o segundo Supremo Tribunal mais rápido da Europa porque tem excesso de juízes. Não é porque, por processo, seja mais rápido que os outros. A questão é que tem excesso de juízes. Não pode ser com a nossa dimensão, nós tenhamos o mesmo número de juízes no Supremo Tribunal que tem a Itália ou que tem a Alemanha, que são países de uma dimensão completamente diferente da nossa, e que tenhamos mais juízes que o Supremo Tribunal Espanhol, que é um país 5 vezes maior que o nosso. Portanto, há qualquer coisa que não está bem na dimensão dos nossos tribunais superiores. Como já durante o governo do Partido Socialista se abriram 2 tribunais da relação que eram perfeitamente escusados, nomeadamente a relação de Faro e a relação de Santarém. E, portanto, isso leva-nos a pensar que há, de facto, excesso de tribunais superiores que têm que ser reformados. Claro que a reforma dos tribunais superiores cria um problema que tem que ser analisado com cuidado, que é a percepção que todos têm na carreira de magistratura judicial de que vão chegar ao Supremo Tribunal. E, portanto, é evidente que se há menos lugares no Supremo Tribunal, há pessoas que não vão chegar ao Supremo Tribunal. Isso resolve-se com carreiras planas, isto é, desligar as carreiras dos magistrados dos tribunais, como vários países têm, começar aqui pelos nossos espanhóis, no caso italiano, e, portanto, que as promoções dentro da magistratura, a juiz desembargador e a juiz conselheiro, não sejam em função de vagas nos tribunais superiores, mas em função de outros critérios. E, evidentemente, que sabemos também que há que ter algum cuidado, e, portanto, estas coisas têm que ser bem feitas, porque a substituição de uma carreira ligado aos tribunais por uma carreira plana, o efeito que tem, se não é cuidadosamente aplicada, é uma explosão de promoções na magistratura, como aconteceu em alguns países, porque deixando de ser em função das vagas nos tribunais superiores, então não há desculpa nenhuma para não promover toda a gente. E isso, evidentemente, cria um problema oposto, que é, de repente, é toda a gente juiz desembargador, porque já não há limites às promoções. Portanto, há um problema aqui que tem que ser pensado, que é as carreiras das magistraturas. Depois há outra questão, que é a abertura dos tribunais superiores a juristas fora da carreira das magistraturas. Evidentemente que o argumento vai ser, mas a lei já permite. Sim, a lei já permite, mas o facto é que a aplicabilidade até hoje é mínima e marginal e, portanto, é preciso perceber, eu acho que há algumas razões porque é que isso acontece e, portanto, é preciso ter alguns mecanismos para cautelar isso. Em vez de se dizer que há a possibilidade de adotar o sistema ao espanhol, ao brasileiro, há uma cota de 25% que tem que ser preenchida por juristas de mérito e que, se não se apresentam juristas de mérito, essa cota fica por preencher, em vez do que a nossa lei faz, que é, quando não se apresentam juristas de mérito, essas vagas passam para os juízes de carreira, e, portanto, evidentemente, o que há é uma entropia constante no sistema, porque todos os juristas de mérito são afastados e entram os de carreira. E, portanto, eu acho que há melhoramentos que se pode fazer nessa área dos tribunais superiores. Em relação às reformas que se fizeram do Código
de processo civil. Como sabem também, na altura a Fundação e, portanto, num grupo até liderado pela professora Mariana França Gouveia, nós fizemos uma proposta alternativa de Código de Processo Civil, que a senhora Ministra não foi particularmente agradada por essa proposta. Isto depois teve, evidentemente, consequências, porque vários deputados do PSD e do CDS acabaram por fazer propostas de alteração ao Código de Processo Civil na Assembleia da República com base na nossa proposta, que criou mais tensão com o Ministério da Justiça. Mas o facto é que a reforma que foi feita ficou um pouco longe daquilo que era a nossa proposta. Eu penso que, mais uma vez, não vale a pena e seria uma má ideia tentar fazer agora outra reforma sobre aquela reforma. Eu acho que há um novo Código de Processo Civil, na minha opinião resolveu alguns problemas, não resolveu outros, mas penso que, mais uma vez, devemos dar tempo ao tempo para que esse código seja desenvolvido e aplicado e, chegando ao final da década, poderemos, nessa altura, voltar a pensar. E, portanto, a minha ideia aqui na área da Justiça Civil, onde foram feitas alterações nos últimos 4 anos, é que, mesmo que essas alterações tenham sido menos significativas daquilo que eu acho que deviam ter sido, devemos permitir alguma estabilidade legislativa. Sou pena de estarmos em ciclos de 2 anos, constantemente a mudar os códigos, e penso que isso é menos produtivo do que permitir que um código com defeitos se mantenha. É verdade que depois houve outras questões que me parecem também que não vale a pena mencionar. É evidente que o mandato ficou marcado pela questão dos sítios, mas isso é uma questão meramente pontual, que, no entanto, chama a atenção para a questão da utilização das tecnologias de informação na Justiça e que, provavelmente, o Estado terá que repensar todo esse tema. Como sabem, aquilo que vem na comunicação social é que o sistema informático estará obsoleto já no final do próximo ano, o que levantará problemas complicados aos tribunais e ao Governo, mas penso que é uma boa altura para não repetir erros do passado, e nomeadamente não insistir em outsourcing de determinado tipo de serviços no Ministério da Justiça que depois a prazo criam este tipo de problemas. Portanto, o Estado tem 1 ano para pensar sobre isto, ou 1 ano e meio, e era bom que fosse pensando como é que pretende resolver o problema da tecnologia na área dos tribunais. E, finalmente, deixa-me só acrescentar uma outra questão que eu fui bastante contrário, continuo a ser contrário, mas, mais uma vez, não penso que seja o momento, não diria que o próximo Ministro da Justiça, pelos vistos para já, é o Dr. Fernando Negrão, deve ser uma prioridade do mandato dele, que é a questão dos tribunais especializados em áreas económicas. Ao contrário de muitos economistas e juristas, eu sou completamente contra os tribunais especializados. E já tive a oportunidade de explicar várias vezes. Primeiro, porque há um grande equívoco. Os tribunais são especializados na área do direito, os juízes que lá estão não são especializados. E, portanto, os economistas, quando falam de tribunais especializados, pensam que estão a falar de juízes especializados na área da concorrência, da propriedade intelectual e da regulação económica. Não é. Os tribunais são tribunais especializados nessas áreas, mas o juiz que lá está não é especializado. Portanto, enquanto isso for assim, e isso levanta outro tipo de problemas, que é se passarmos a ter juízes especializados, onde é que eles vêm, como é que eles são recrutados, e se isso viola ou não viola princípios do juiz natural, mas são questões que vamos deixar de lado. Neste momento, o sistema que nós temos é um sistema em que os juízes que lá estão não são especializados. Sendo assim, não me parece de maneira nenhuma conveniente a existência desses tribunais, por várias razões, entre elas porque não resolveram o problema que era o que se pretendia de celeridade. Esses tribunais estão, ao fim mais ou menos de 1 ano da sua existência, tão colapsados como os restantes tribunais. Porquê? Porque, evidentemente, apesar de até processualmente poderem ter regras mais flexíveis, as mais especializadas, o facto é que o juiz que vem de um tribunal de família ou que vem de um tribunal ordinário utiliza as mesmas práticas nesses tribunais que utilizava nos outros tribunais, práticas essas que vai continuar a utilizar quando voltar aos tribunais de família ou outros tribunais que eventualmente onde seja colocado. Portanto, não resolveu o problema da flexibilidade do processo e, por outro lado, tem o problema de, evidentemente, os recursos são feitos para tribunais da relação que não são especializados. E, portanto, todo e qualquer ganho que podia ter sido tido em termos de conhecimento técnico, quanto a mim, mais uma vez repito, não é grande, perde-se imediatamente nos recursos nos tribunais da relação.
Relembro que a polémica normalmente à volta destes tribunais é o facto da parte dos agentes económicos e das reguladoras, porque as agências reguladoras foram um dos grandes agentes que pedia este tipo de tribunais, era o facto de haver a percepção de que os juízes se concentram fundamentalmente nos aspectos processuais e não nos aspectos substantivos. Porquê? Porque como não estão à vontade a discutir cotas de mercado ou poder de mercado ou propriedade intelectual, fundamentalmente focam-se nos aspectos processuais. Se a autoridade da concorrência cumpriu ou não cumpriu os prazos, se as partes cumpriram ou não cumpriram os prazos. Aquilo que se passa ao fim de 2 anos é que essa alteração cultural não foi feita. Portanto, a queixa continua a ser que esses tribunais fundamentalmente concentram-se em aspectos processuais e não em aspectos substantivos. Para fazermos isso, eu acho que temos que procurar um sistema completamente diferente, pensar um bocadinho fora da caixa e não querer simplesmente criar tribunais avulso sobre esses temas. E isso leva-me, porque as instruções que eu tinha era 20 minutos a meia hora, portanto não vou ocupar muito mais tempo, ao último ponto, que é a área que eu acho que nós precisamos de fazer uma grande reflexão, que os partidos, já em 2011, em 2015, voltaram os programas eleitorais a abrir algo disto, mas depois, quando estão no governo, pouco fazem, que é a reorganização do nosso sistema. A reorganização do nosso sistema porquê? Porque o nosso sistema, fundamentalmente, é um sistema que não foi reformado em 76, foi herdado do Estado Novo, com o único cuidado, quando chegamos a 76, de facto tirar o Poder Judicial da influência do Poder Executivo. Porque o problema, evidentemente, que vinha do Estado Novo era a sujeição do Poder Judicial ao Poder Executivo. Ao fazermos isso, o que é que aconteceu? Confundimos duas coisas, que é a independência do Poder Judicial com o autogoverno do Poder Judicial, que são coisas completamente diferentes. A independência do Poder Judicial é o Poder Judicial decidir, de facto, em consciência, daquilo que é a sua interpretação da lei e da vontade do legislador. Depois há vários níveis de independência que podemos apurar, mas fundamentalmente é o juiz ou o coletivo de juízes, quando aplica a lei, não se sente pressionado nem pelo Poder Executivo, nem por outros poderes, para interpretar a lei às conveniências de terceiros. Outra coisa é o autogoverno. O autogoverno é dizer que, para ser independentes, o Poder Judicial não tem que prestar contas a ninguém. Ora, nós não podemos ter um sistema, não é possível haver um sistema em que um dos poderes não presta contas a ninguém, porque o Poder Executivo presta contas ao Sr. Presidente da República e ao Poder Legislativo, o Poder Legislativo presta contas ao eleitorado e o Poder Judicial não presta contas a ninguém. E mais grave, ao não prestar contas a ninguém, como nós precisamos de gerir este poder, criámos estes Conselhos Superiores. Conselhos Superiores esses que têm uma série de problemas que nós não quisemos corrigir nos últimos 30 anos. A primeira questão é a própria composição dos Conselhos Superiores. Por exemplo, mesmo comparando com países que têm Conselhos Superiores, como a Espanha ou a Itália, é absolutamente aterrador perceber que em Portugal os vogais não magistrados são fundamentalmente da confiança dos partidos políticos e que estão a tempo parcial. Não é? Portanto, nós não temos os vogais não juízes a tempo completo a trabalhar nos conselhos, como é o caso espanhol e o caso italiano. Portanto, evidentemente que os conselhos, apesar dos juízes estarem sempre a dizer que estão em minoria nos conselhos, e numericamente, efetivamente, estão em minoria, mas o facto é que eles é que gerem os conselhos, porque evidentemente os restantes vogais têm um papel completamente marginal. Depois de que os conselhos não têm orçamentos próprios. O Partido Socialista já tinha feito uma lei que levava a que houvesse um orçamento próprio do Conselho. A própria atual, até hoje, Ministra da Justiça, tinha prometido pôr em funcionamento outra versão dessa lei que não fez. Portanto, os Conselhos funcionam fundamentalmente sem orçamento. Não tendo orçamento, não podem ser responsabilizados de nada, porque fundamentalmente eles não têm orçamento para fazer nada. O que significa que não são responsabilizáveis, não são responsáveis e, portanto, há um jogo aqui de passa-culpas que não é claro quem é que tem que prestar responsabilidade sobre isso. Se repararem, a questão da celeridade da justiça, que é a grande preocupação que nós temos em Portugal, e que sobre isso acho até que neste momento há um excesso de preocupação sobre a celeridade. Reparem que a grande discussão nos últimos anos tem sido se estamos a reduzir o número de pendências ou não, ou se a duração média dos processos diminuiu ou não diminuiu. Deixem-me só partilhar que incomoda-me particularmente que os números de 2014 continuem sem ser publicados.
incomoda-me particularmente que a Ministra da Justiça tenha dito no abertura do ano social que o número de dependências desceu 5%, tendo em conta que o número de 2014 não é público. Portanto, era bom que os números fossem publicados, porque eu não sei que 5% é que são aqueles. Mas, evidentemente, fecha o parênteses, para dizer que a questão fundamental é, de facto, perceber quem é que é responsável pela, digamos, falta de celeridade. E o problema que nós vivemos há 20 anos é que o Ministério da Justiça diz que a celeridade é consequência da gestão dos processos e da forma como os juízes decidem os processos, portanto é a responsabilidade do Poder Judicial, e o Poder Judicial o que diz é, não, isto é a responsabilidade do Ministério da Justiça porque eles é que têm o orçamento e têm os recursos. Se eles disponibilizassem o orçamento dos recursos, nós fazíamos muito melhor. E, portanto, nós vivemos numa situação de passa-culpas que é fruto da estrutura que nós temos. E, portanto, a minha opinião há muito tempo é que nós temos que reformar esta estrutura. Depois, eu acho que não vale a pena estar aqui maçá-los com se deve ser a fusão dos conselhos, a composição dos conselhos, o poder dos conselhos, que acho que são questões em abertas. Agora, isto passa por uma revisão constitucional, porque grande parte destas questões estão na Constituição. E, portanto, nós precisamos de uma revisão constitucional que altere significativamente a organização do nosso governo da Justiça. E isso exige que os partidos políticos, nomeadamente, mais uma vez, os 3 partidos do antigo arco da governação, cheguem a um consenso que lhes permita ter os 2/3 que facilitem, de facto, a aprovação destas alterações. É verdade que, durante muito tempo, os partidos não foram muito positivos sobre isto, mas parece-me que quer o programa da coligação, quer o programa do PS, abrem possibilidade de chegar aqui a acordos. Eu acho que começa a haver um consenso de que o modelo de conselhos tem que ser completamente alterado, de que as nomeações para os conselhos têm que ser alteradas, de que o funcionamento dos conselhos tem que ser alterados, porque, reparem, isto tem consequências a muitos níveis, enfim, para as pessoas menos familiarizadas. Isto, por exemplo, tem consequências. Os conselhos decidem, por exemplo, o formato e a estrutura das inspeções sociais. Ora, um dos problemas que nós temos neste momento é as próprias inspeções. Porque, por exemplo, são pequenas coisas que o legislador não pode, nem consegue mudar através da legislação. O novo Código de Processo Civil permite uma série de alternativas que facilitam ao juiz a sua vida na fase de emitir sentença. Mas, se as inspeções continuam a ser de tal forma que, se a sentença tem menos de 10 folhas, menos de 10 páginas e menos de não sei quantas citações, essa sentença desconta, não conta para a promoção, é mal visto na pontuação para o Conselho, é evidente, por mais que o Código de Processo Civil diga ao contrário, os juízes vão continuar a fazer sentenças no modelo anterior, porque evidentemente vão ser avaliados de acordo com esses critérios. Ora, quem altera as inspeções, por exemplo, é o Conselho. Nós temos que perceber que a estrutura do Conselho e a organização do Conselho têm efeitos a vários níveis que vão muito para além daquilo que o legislador, desde a Assembleia da República, possa fazer ao alterar a lei. Deixem-me só, para terminar, também dizer que levantaram-se algumas questões sobre, e tem-se levantado algumas questões sobre a politização da Justiça. Ao contrário do que algumas vozes têm dito, eu primeiro acho que a politização da Justiça é uma coisa inevitável. Portanto, não vale a pena pensarmos que há um universo paralelo qualquer aí, onde não há politização da Justiça. Outra coisa bem diversa é a partidarização da Justiça. É as magistraturas passarem a favorecer a agenda de determinado partido. Isso é uma questão diferente. Agora, a politização da Justiça, o facto dos juízes terem opiniões e visões políticas que vão influenciar a forma como os tribunais decidem, e, portanto, quando, evidentemente, nós temos litígios, desde as previdências cautelares para suspender determinadas questões do governo, até coisas tão simples como a Uber, evidentemente que a visão que o juiz tem, desde o mercado à empresa, etc., vai influenciar a decisão do tribunal. Portanto, nós não podemos pensar que a pessoa que vai decidir o caso da Uber é uma pessoa que vem de Marte, que não tem visão nenhuma sobre o que é o funcionamento do mercado, ou sobre os táxis de Lisboa, e que vai decidir simplesmente com base numa vontade do legislador que ainda por cima pode não ser clara em relação a esta questão. Portanto, a politização é inevitável. O que é importante é que essa politização corresponda a uma responsabilização. Portanto, a mim não me assusta que os juízes decidam casos, eventualmente dentro daquilo que é
a liberdade que têm de interpretação, que decidam casos de acordo com o seu background ideológico ou intelectual. O que me assusta é que este background ideológico e intelectual nunca é avaliado. E não é avaliado porquê? Porque nós continuamos a ter um sistema baseado no SES que, de alguma forma, vem numa ideia mítica que é nós vamos recrutar um corpo de elite completamente isolado do resto da sociedade, completamente isolado do contexto político e ideológico em que o país está, e que esse corpo de elite vai aplicar a lei de acordo com um legislador mítico que existe algures e que, portanto, não é contaminável. O que eu estou a querer dizer é, eu acho que é contaminável e o que nós temos que repensar é o nosso sistema de recrutamento de juízes e de responsabilização de juízes. E com isto, acho que esgotei o meu tempo. Fico para perguntas. Muito obrigado.